Olá, amigos. Para a palestra desta noite, nós trazemos o nosso irmão Marcos Kistemann com o tema Servir. Vamos pedir a Jesus que abençoe a todos, abençoe os lares aqui representados e que possamos aproveitar bem tudo aquilo que for passado esta noite. Que assim seja. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Marco Kistemann, do Instituto de Difusão Espírita, e vamos dialogar alguns minutos sobre um tema de grande importância que todos poderão depois assistir na parte da manhã, da tarde ou da noite. É um tema que eu considero essencial não só em tempos como vivemos de transição planetária, mas sobretudo em tempos em que buscamos nos tornar cristãos melhores. É o tema de servir, né? Ou de ser útil, ou o que eu ando fazendo da minha vida para auxiliar o meu próximo, um tema essencial, visto que Jesus, no Evangelho de Marcos, narra-se: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso Jesus falou e exemplificou. Enquanto esteve entre nós, o papel de Jesus sempre foi a filosofia e a prática do amor e o servir ao próximo, independente da tribo que aquele sujeito estava pertencendo, da sua crença. Jesus exemplificou o servir, com primor, o que nos inspira sempre a fazer o bem, a se sentir convidado a servir o próximo, né? É fato que na natureza nós temos uma diversidade de espécies, entre elas a espécie humana, nós somos minoria, 0,1%, que estamos aqui. Contudo, somos aqueles que devemos aprender, porque todos os seres têm a sua função, têm o seu objetivo, têm a sua razão de ser, todos servem a um propósito, né? E qual é o nosso propósito enquanto espíritos imortais encarnados nesse momento? Servir ao próximo, nos evangelizarmos, nos educarmos, estudarmos e colocar em prática tudo que nós estudamos nas obras codificadas pelo Kardec e nas outras obras, psicografadas por espíritos diversos. Fato é que cada ente que está presente nesse planeta, cada ser vivo, ele tem a sua designação, a sua função. E a nossa é servir ao nosso próximo, é aprender a perdoar, é amar como Jesus nos amou. Isso é um processo longo, isso não é um processo imediato de uma encarnação, nós não conseguimos. É um processo educativo, pedagógico, que leva à eternidade e que nós teremos essa possibilidade nas nossas variadas encarnações e intercâmbios entre o mundo material e o mundo espiritual. Há dois tipos de criaturas, encarnadas como ser humano. Há aqueles que se habituam a ser invariavelmente servidos, eles não sabem agir sozinhos em situação alguma, eles não estão ainda aclimatados para servir o próximo, eles só querem ser servidos, só querem ganhar, só querem ter benefícios e ainda não entendem que a gente só cresce, a gente só evolui quando a gente está servindo os nossos irmãos. Esses são criaturas, ou essa é uma criatura que serve pelo prazer meramente de ser servido, ela não se sente convidada a ser útil ao próximo, ela adia a evolução, ela está o tempo todo reclamando de tudo, ela está o tempo todo com humor variável, enquanto que nós temos um outro grupo de criaturas que estão espíritos encarnados, em corpos humanos, como somos nós, seres humanos, que servem pelo prazer de ser útil, São aqueles que em cada oportunidade estão abertos para servir, para ouvir, para praticar a caridade, a solidariedade, e que em tempos como nós temos vivendo de transição planetária, isso é fundamental. A primeira criatura, aquela que só aceita se servir, ser servida,
né? O famoso venha a nós, né? É um espírito que acaba se cristalizando, ele estagna, ele fica estacionado na evolução, ele enferruja, ele acaba não aprendendo que as oportunidades de servir são essenciais para a nossa evolução. A segunda categoria de criaturas são aquelas que estão se desenvolvendo no seu ritmo evolutivo, aos poucos e sempre. Nós sabemos que quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Então, servir é uma atitude essencial para o espírito, porque servindo nós auxiliamos numa melhor sintonia do planeta, em momentos mais edificantes nas relações que nós vivemos. O ato de eu poder servir aquele que está necessitando naquele momento, né, sendo que eu já fui servido no passado, demonstra a minha solidariedade e empatia com a dor alheia, né? E muitas vezes nós não precisamos servir ao próximo somente com bens materiais, alimentos. Muitas vezes o que o próximo está precisando é de um ouvinte, de alguém que tenha ali respeito e paciência para ouvi-lo, para estar ao seu lado, né? O aprendiz do evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, né? Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido, pois quem serve evolui, prossegue. Então nós temos aí um ensinamento de que servir nos faz andar para frente. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, que eu estou verificando aqui na minha colinha, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O Kardec perguntou. E os Espíritos responderam, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a nossa omissão não pode acontecer. E também eu não posso só achar que não praticar o mal já é uma ação no bem. Não, muitas vezes muitos ficam em cima do muro, se omitem, né, têm comportamentos equivocados. Nós temos que evitar fazer o mal e nós temos que priorizar o tempo todo estar fazendo o bem. Na questão 643, o Kardec pergunta, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Né? Nós também podemos fazer uma pergunta correlata. Haverá aqueles que não têm necessidade de servir a alguém, né? Vão passar pela encarnação sem essa necessidade? E a resposta dos espíritos: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há o dia da existência que não ofereça a cada espírito, né, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E a gente tem aquela máxima do Kardec, ser bom é ser útil. Né? Então, se eu quero estar no caminho do bem, eu tenho que ser útil, eu tenho que servir o meu próximo, eu tenho que estar proativo para auxiliar aqueles que necessitam da forma melhor que eu conseguir. Né? E como é bom e importante poder servir, ser útil, né, gente? Cada vez mais útil. Podemos dizer que, de modo geral, resumidamente, servir é prestar serviços. Uma vez que esse verbo pode ser empregado com outros significados e para diversas situações, mas no sentido que a gente coloca aqui, né, evangélico, é o servir para auxiliar o nosso próximo, para reduzir as suas dificuldades, as suas frustrações, os seus medos,
né? Tem uma entidade social, né, o Rotary Club, que tem uma frase muito legal: mais se beneficia quem melhor serve. Então, o Rotary Club tem pelo Brasil inteiro, né, uma entidade social de assistência, né, e um dos seus postulados, né, é esse: mais se beneficia quem melhor serve. Com certeza, a gente às vezes nem percebe na hora, quando está servindo, que está sendo beneficiado, né? E é bom nem pensar nisso, é bom fazer de coração, sem apego, fazer de uma forma natural, como Jesus fazia. Servir, bem servir, é uma prática que faz bem à mente e ao coração, né? Há diversos relatos da medicina que, quando estamos fazendo bem, servindo o nosso próximo, sendo caridoso, que hormônios percorrem o nosso corpo, né? Nos deixando felizes, nos deixando saudáveis, né? Os espíritas, de modo especial, sabem muito bem disso, especialmente quando nós, né, que estamos muito habituados a participar de tarefas nas casas espíritas, na distribuição de alimentação, de cobertores, né, nos bazares. E todas as tarefas, gente, sem exceção, são importantes e valiosas para o seu bom e adequado funcionamento. Então, cada um tem a sua posição ali, cada um pode ajudar do seu modo, cada um pode ser uma peça favorável para o bem ocorrer, né? Em artigo publicado em janeiro de 2005 no jornal Mundo Espírita, intitulado Reforma Íntima, menciona-se que, na medida em que progredimos, sentimos uma satisfação íntima indescritível e muito relevante de ser cada vez mais útil, respeitador do próximo, né? Estar à disposição para auxiliar do modo que eu posso, né? A gente não pode ir além das nossas possibilidades, nós temos possibilidades e podemos servir, cada um no seu ritmo, cada um de uma forma, né? De modo a auxiliar o nosso irmão. Nós devemos recordar sempre, gente, que não basta não fazer o mal, é indispensável fazer o bem, a fim de que não sejamos responsabilizados pelo mal que decorra do bem que não praticamos. Então, se surge uma oportunidade ali de servir, seja ela qual for, e eu estou com possibilidades, né, de atender a esse pedido, eu devo fazer, eu devo ir de coração. O espírito Joana de Ângeles, né, sob psicografia do Divaldo Franco, no livro Repositório de Sabedoria, nesse livro, Repositório de Sabedoria, tem um verbete que chama servir, né? Esse verbete esclarece, aconselha e orienta, ou seja, a Joana, né, sob psicografia do Divaldo, diz: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Sai na direção do dia de sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz. Serve e adornarás o coração de intermina ventura. O que a Joana está querendo dizer para a gente nesse verbete servir, né? De uma forma tão poética? Ela diz exatamente que a gente deve estar satisfeito, feliz, né, de ter sido eleito um irmão que pode servir ao próximo. E as oportunidades não faltam. Repito, muitas vezes não é só a doação material, né? A roupa, o alimento, o dinheiro. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas, sobretudo, a presença, né? Seja ela remota, seja presencial, né? Seja ela por videoconferência, seja ela no ambiente lá da Casa Espírita. A presença, o escutar o próximo, o acolher, né? O ter uma palavra consoladora, uma palavra de esperança, uma palavra edificante. Tudo isso é importante para cada um de nós. No livrinho Minutos de Sabedoria, o Carlos Torres Pastorino, né, o Pastorino, ele diz que para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. Nessa estrada evolutiva, nós temos que estar sempre subindo os degraus, que são 2 na visão do Pastorino. Esses degraus são representados por 2 verbos, né? Amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta, que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Está lá na página 164 do livro Minutos de Sabedoria, que é um livretinho, mas com muitas lições edificantes
para a nossa reflexão e prática. E, sobretudo, meus irmãos, eu tenho sempre que estar perguntando qual que é a contribuição que eu tenho dado, né, para a redução da miséria espiritual, da injustiça social, daqueles que ainda não têm oportunidade de se alimentar todos os dias, né? Muita gente não tendo necessidades básicas mais atendidas por vários problemas sociais, econômicos, muitas desigualdades também, verdades que estão por aí, né? Muitos conflitos políticos, religiosos, que isso tudo acaba interferindo muito na qualidade de vida dos nossos irmãos. Como que eu tenho influenciado, como que eu tenho atuado para diminuir, né, os problemas sociais que são evidentes, estão aí nas nossas ruas, na nossa porta, né, na nossa cidade, né? De que forma que eu auxilio, né? Qual a minha contribuição? É importante a gente pensar nisso, porque isso auxilia também na forma como eu posso servir, né? Tanto aos meus irmãos quanto ao contexto social, né? Com efeito, bem o sabemos, Deus não entregou o planeta Terra pronto e acabado. Cabe-nos a tarefa inadiável de contribuir para a sua evolução intelectual e moral. E para isso a gente tem que ser proativo, a gente tem que auxiliar o próximo, a gente tem que estar sempre servindo, né? O apóstolo Paulo de Tarso, né, o nosso grande irmão Paulo de Tarso, cunhou a expressão pulsante e verdadeira que é muito importante a gente também refletir. A caridade é o amor em ação. Então, quando eu estou praticando a caridade, o amor está fluindo, o amor está acontecendo, e é isso que Jesus exemplificou, né? Então, servir é uma forma de amar sempre. Avancemos, pois amando e servindo sempre estaremos evoluindo e contribuindo para a evolução dos nossos irmãos, do nosso planeta. Num terceiro momento, para a gente conduzir a nossa fala, né? É importante a gente consultar o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos tem a lei do trabalho, né? Tem as leis morais que todos podem estudar e praticar, mas a lei do trabalho, em particular a necessidade do trabalho, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de servir, né? Servir é estar trabalhando em prol da comunidade, em prol do próximo, em prol do equilíbrio planetário, ecológico, do equilíbrio, né, espiritual. Então, quando Allan Kardec, né, que é o codificador do Espiritismo, ele organizou o Livro dos Espíritos, ele dedica uma parte da obra, né, a terceira parte, às leis morais. E ele elucida que a fundamental é a lei natural, né, a lei do amor. Essa é a lei, né, máxima, que todas giram em torno dela, né? E o Kardec, em número de 10 leis, ele destaca, né, entre elas a lei do trabalho. Então, na questão 674 do Livro dos Espíritos, nós temos lá: a necessidade do trabalho é lei da natureza, né? O Kardec perguntou aos espíritos. Na minha forma de ver, o Kardec estava perguntando também assim, como que eu devo servir, né? Já que eu estou por aqui, eu estou encarnado, eu estou vivenciando uma experiência humana como espírito eterno, eu devo trabalhar, é importante trabalhar, em que medida que eu devo servir, né? Eu devo estar atuando, né? E aí os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, quer dizer, é uma coisa natural. Por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos, né? Muitos hoje têm uma visão equivocada de que servir é só doar dinheiro, doar roupa, vai lá, doe, pronto, já fiz minha parte. Isso é uma parte da história, mas sobretudo muitas vezes aqueles que mais precisam da nossa presença são aqueles que estão mais próximos nos nossos lares, né? Esses imediatamente não estão precisando de doações financeiras, nem de roupas, nem de matéria, eles estão precisando da presença, né? Do carinho, do amor, do abraço, do ouvido, né, fraterno. Você está ali, ouvir o seu familiar, né, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, né, o seu parente, ouvir o que eles têm para falar. Muita gente vivendo numa solidão, mesmo estando rodeado de espíritos, né, encarnados. Ele está ali encarnado, está com um monte de espírito encarnado em volta, né, os familiares, mas se sente solitário, né, porque ninguém serve aquele espírito com o ato de ouvir, né, o ato de dar um conselho correto,
o ato de dialogar, né? Muitos hoje ainda se perdem nas coisas mais básicas que a gente deve executar como espíritos encarnados vivenciando uma experiência humana. Então, a lei do trabalho é uma lei da natureza. Então, nós devemos estar sempre trabalhando. Tem aquela parte que é remunerada, que é o nosso emprego, mas, sobretudo, aquele trabalho que é a gente servir ao próximo, né, de uma forma desapegada, praticando a solidariedade e a caridade. A questão 675, Kardec pergunta por que, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais, né? Não, os espíritos respondem não. O espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Né? Basta ver que quando estamos, né, ali, o corpo está dormindo, naquele período, né, em geral à noite, nós estamos trabalhando no plano espiritual, estamos sendo alfabetizados, estamos fazendo cursos, estamos fazendo atendimento, estamos visitando lares, né, estamos servindo, né, e o corpo está lá, né, descansando, enquanto o espírito, né, que se desdobra, está servindo. Né? O trabalho de qualquer espécie, gente, é importante. Servir é estar sempre trabalhando em prol do bem. Na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem, né? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que me preocupar realmente em servir meu próximo, né? E a resposta é curtinha, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento. Então, para muitos, trabalhar é uma forma ainda de expiação, para outras é uma forma de missão, né? Está ali, então ele age de uma forma missionária. Fato é que qualquer espécie de trabalho, né, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético-moral do ser humano, é um trabalho edificante, é um trabalho importante, é uma forma de servir que deve ser muito valorizada. Jesus teve ocasião de afirmar: meu pai trabalha até hoje e eu próprio trabalho. Ou seja, espíritos, né, super evoluídos não param de trabalhar. E nós que estamos ali medianamente evoluídos não podemos nos dar ao luxo de não trabalhar, de não servir ao próximo, de não fazer a nossa parte. Após longos períodos de crescimento moral, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, como muitos acreditavam no passado, mas um dos recursos mais valiosos para a educação dos sentimentos e um mecanismo eficaz para facultar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar-se a plenitude. Então, trabalhar, servir, estar à disposição para aqueles que necessitam é uma missão muito bela, é uma missão muito importante, é o que Jesus exemplificou, né? De tal forma, se compreende a necessidade do trabalho útil que a cultura moderna instituiu um dia no calendário dedicado a esse esforço, que reúne todas as criaturas de bem a movimentar-se em favor de melhores estruturas de comportamento. Então, para alguns tem aquele dia, né, que era aquele dia presencial nas casas espíritas, onde nós íamos, fazíamos lá as práticas, né, servíamos. Agora, com essa situação que em breve deve mudar, né, de restrições, de movimentação, das pessoas terem que ficar mais em casa, a gente tem trabalhado de outras formas, tem servido de outras formas, cada um à sua maneira, cada um de acordo com as suas forças, né? Mas tão logo todos sejam vacinados e o convívio social possa ocorrer de uma forma segura, nós vamos estar, né, nas instituições espíritas, servindo, convivendo e auxiliando o nosso próximo, né? Constata-se o valor moral de um indivíduo, entre outros valores, pela sua capacidade de servir, né, mantendo-se ativo no cumprimento do dever de contribuir em favor do progresso social e moral de todos, ao tempo em que a atividade lhe constitui verdadeira terapia preventiva a diversos males que atacam o organismo e interferem no comportamento emocional. Aquele que está servindo, aquele que está trabalhando no bem, aquele que está proporcionando uma qualidade de vida melhor para os seus irmãos, ele não tem momentos, né, de tristeza, de arrependimento, de depressão, né? Ele não aproximam-se dele espíritos desequilibrados, é o contrário, né? Ele está rodeado de espíritos que estão dando carga, incentivando ele a continuar a fazer o bem,
né? A pessoa diligente e operosa que trabalha, que serve, não dispõe de tempo na sua agenda diária para futilidades, né? Para observações perturbadoras do comportamento alheio, não estão cuidando da vida dos outros, não estão se perdendo, né? Compreende que cada pessoa encontra-se em um nível diferente de consciência do dever. Tem gente que, é claro, eu tenho que servir, eu tenho que auxiliar, eu tenho que doar, eu tenho que me colocar à disposição. Outros ainda são espíritos mais lentos, mais preguiçosos, mais reticentes, né? Precisam de orientação. Cada um está no seu grau evolutivo. A gente não deve julgar, sobretudo a gente deve, né, se autoanalisar se a nossa conduta está indo bem ou não. Né? E aqueles que precisam de um incentivo a gente pode dar por meio do exemplo, né? Não adianta só ficar falando. A existência planetária tem o fim de estimular as sementes do amor que jazem adormecidas no inconsciente do homem e da mulher, o que normalmente se diz como sendo o Deus interno aguardando o momento de expandir-se. Ou seja, nós temos dentro de nós um potencial muito grande de amar, de perdoar, de respeitar o próximo, respeitar as opiniões, as opções do próximo, né? A gente pode fazer uma análise sobre o que está acontecendo, mas a gente nunca deve julgar, nunca deve jogar pedras, né? Porque a gente sabe as consequências desses atos de julgar, mas, sobretudo, a gente tem que estar sempre aguando lá o nosso jardim, as sementinhas do bem, do amor, né? Da caridade, da solidariedade, do respeito. Né? O trabalho é lei de Deus para a vida, ou seja, se eu estou servindo o meu próximo, eu estou praticando uma lei de Deus. E gosto sempre de lembrar essa frase do Kardec: ser bom é ser útil. Então, se eu quero me tornar um cristão melhor, se eu busco o meu aprimoramento espiritual, se eu estou preocupado, né, em colocar em prática as leis morais, as leis que Jesus exemplificou entre nós, né, e continua ao nosso lado no planeta, né? Jesus é aquele que conduz o nosso planeta, mas nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. E a principal decisão que a gente tem que tomar sempre é em fazer o bem, é em ser útil, é em servir o nosso próximo. Né? Diante do exposto, eu acho que a gente já tem bastante material para refletir, para autoanalisar, né? Como que eu tenho servido o meu próximo, se eu tenho servido, o que eu posso melhorar, o que é importante eu estar sempre monitorando da minha conduta, da minha reforma íntima, para que esse Deus interior, como é falado ali, ele possa se expandir nas minhas práticas e que as nossas mãos não se enferrujem, gente, porque quem não serve, quem não trabalha, é um espírito enferrujado. Isso é muito ruim, a gente retornar à parte espiritual e constatar que nós nos tornamos espíritos inúteis. Né? Não pode ser assim. A gente tem que voltar com a nossa consciência tranquila de que tudo fizemos para servir o nosso próximo. É isso, um abraço fraterno dos irmãos do Instituto de Difusão Espírita. Eu sou Marco Kisteman, um trabalhador do ID aqui em Juiz de Fora. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde quando assistirem esse vídeo, e que as palavras que eu falei, que são inspiradas, né, nos nossos estudos e práticas, possam servir de convite para que você, né, se junte a nós servindo o seu próximo mais próximo, amando e perdoando e praticando as leis de Deus, que é o que nos fazem ser cada vez mais felizes. Né? É isso, um abraço fraterno e até a próxima. Agradecemos ao Marco pelo estudo dessa noite, pedindo que Deus continue o abençoando por esse seu trabalho evangelizador. Que Jesus esteja presente em todos os lares. Que assim seja.